início à nossa reunião, vamos fazer uma oração, ok? Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor, infinitamente gratos, porque o Senhor nos concede o privilégio de, em paz e liberdade e com tempo, aprofundarmos mais toda esta questão do capítulo 11 de Daniel, particularmente a respeito do Rei do Norte. O Senhor providenciou a presença aqui do Miguel Aires e nós agradecemos muito por isso. Temos a certeza de que o Senhor está conduzindo todas as coisas Amém. e pedimos uma bênção muito grande para ele. Tenho a Amém. certeza de que ele vai explanar de uma forma simples, compreensível e que nós, Senhor, possamos estar bem atentos, tomando notas e aproveitando ao máximo este período que o Senhor nos concede. Dê-nos o Amém. seu bom espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, mais uma vez, desejo dar as boas-vindas ao Miguel. Estou a ver que ele tem ali atrás dele um quadro, que eu também tenho aqui, já agora vou mostrar-lhe. O dele é este, certo? Sim, sim. Tenho dois, o original de 1843 e depois o outro, 1855, penso eu. É, eu também tenho este que é o mais Uhum. antigo e depois tenho o outro. Ok, então, nós estamos aqui todos muito interessados. É certo que nós já estudámos a esse respeito, mas eu parece-me que o Miguel vai trazer mais coisas novas e vai nos ajudar a alicerçar ainda mais. E agradecemos pela presença do Miguel aqui conosco. Vai ser muito útil. Tenho a certeza que não vai ser possível hoje falar todas as coisas, mas nós estamos aqui abertas. É um grupo, como já sabes, que se reúne todos os dias para estudar assuntos assim bem profundos, que vão preparar um povo que vai preparar o mundo para a vinda de Jesus. De maneira que, muito obrigada mais uma vez, que Deus abençoe. Agora a palavra é sua. Obrigada, irmã, e é um prazer estar aqui convosco. Agradeço especialmente a vocês pelo convite. Também agradeci em particular à irmã Yaponira, que me dirigiu particularmente o convite. E agradeço sobretudo a Deus, não é? Porque só para os irmãos terem uma noção, eu nestes últimos tempos eu perguntava assim a Deus: Senhor, tu queres que esta mensagem seja levada a mais pessoas? E esta semana a irmã Yaponira escreve a dizer que havia um grupo que queria estudar sobre isto. Então eu acredito que estamos aqui não é por vontade humana, mas sim porque Deus quis que assim acontecesse. Fico contente que vocês também estejam interessados neste tema. A mim, Deus fez com que eu contactasse com este tema há cerca de um ano atrás, ok? Tem toda uma história, talvez eu tenha tempo para contar mais tarde. Mas o que eu quero aqui trazer não é novidade, ok? Não são teorias humanas, não é algo que veio da minha cabeça, mas tudo o que virmos aqui será sempre confirmado pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia, ok? Esse é o nosso objetivo, a verdade sólida, não teorias humanas. Então, eu vou compartilhar convosco o PowerPoint, só para dizer já o seguinte: houve já pessoas que eu já fiz este estudo e que pediram o PowerPoint, mas infelizmente eu não posso disponibilizar porque ainda está em processo o PowerPoint. Por isso eu vou pedindo que vocês possam tirar notas, como a irmã aqui falou, porque vamos falar de muita coisa e é bom que vocês tirem apontamentos, está bem? Então eu vou compartilhar aqui o PowerPoint. Não sei se me podiam aqui permitir só o compartilhamento de tela, por favor. Uma coisa só, Miguel. Sim, Vai começar pelo capítulo 11 ou pelo capítulo 10? vamos começar pelo capítulo 10. Eu vou só dar uma introdução, Boa. ok? Para termos a visão completa, ok? Sim, é isso mesmo. Então podem só permitir que eu compartilhe aqui a tela, por favor? Sim, a Geórgia já vai dar autorização. Sim, eu Ok. dou sim, só me orienta porque isso eu nunca fiz.
A irmã está a ver o botão verde em baixo aí no seu Zoom que diz compartilhar. Sim, sim. É só clicar aí. Ahm, penso que eu também agora não sei muito bem como orientar isso. Então vamos, Mas então vamos descobrir. eu não sei se tem uma setinha nesse botão verde, nesse canto superior direito do botão verde. Eu normalmente, quando permito as pessoas compartilhar, clico aí. Hum. Porque se eu botar compartilhar, vai ser a minha tela, né? Ou não? Vou Veja permitir. aí, irmã. Deu, Eu permitir. enviei-me. Ok, Permitiu? Ok, permitir. ótimo, ótimo. Muito bem. Então vou compartilhar aqui convosco, está bem? Vocês conseguem ver o PowerPoint, só para eu saber se conseguem ver? Sim, Sim, Sim? sim. Ok, Daniel muito bem. 11. sim, Exatamente, exatamente. Vocês conseguem ver um pergaminho? Sim, sim. sim. Ok, pronto, então está a funcionar. Muito bem. Primeiramente, eu gostava que nós pudéssemos orar mais uma vez para realmente o Espírito Santo estar connosco e nos inspirar, está bem? Então acompanhem-me aqui para orarmos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te pedimos, Senhor, que tu possas estar connosco. O Espírito Santo que tu prometeste que nos guiaria por toda a verdade, nos guia neste momento. E que abras os nossos corações não só para entender teoria, Senhor, mas para que isto possa, Senhor, ter impacto na nossa relação contigo. Pedimos isto e agradecemos, sabendo que tu nos respondeste em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Como vocês viram, nós normalmente chamamos esta profecia de Daniel 11. Só que na realidade, e vocês já devem se ter apercebido disso, esta profecia, que é a última profecia do livro de Daniel, na realidade abrange os três últimos capítulos. O capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. É mais ou menos como se fosse assim: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, mas porquê Uhum. que nós chamamos só Daniel 11? Porque a maior parte do conteúdo está no capítulo 11, é só por causa disso, está bem? Mas se quisermos ser mais precisos, abrange estes três últimos capítulos do livro de Daniel e é a última profecia, está bem? Como é que isto tudo começou? Isto começa a história no capítulo 10. Daniel vai-nos explicar o contexto, como é que foi dada esta última profecia. Basicamente, Daniel, ele foi para as margens do rio Tigre, ou Itequel, não é? Dependendo da versão. E vejam só o que é Ellen White nos diz no livro Santificação. Prestem bem atenção. Na ocasião que acaba de ser descrita, e ela está a falar do capítulo 9, o anjo Gabriel deu a Daniel toda a instrução que ele estava habilitado a receber. Ou seja, irmãos, no capítulo 9, o anjo Gabriel veio falar com Daniel sobre as 70 semanas, lembram-se? Só que, mesmo assim, Daniel não estava apto para receber, naquele momento, toda a informação. Então, Ellen White continua e diz: uns poucos anos mais tarde, contudo, o profeta desejou conhecer mais a respeito dos assuntos não explicados inteiramente e, de novo, pôs-se a buscar luz e sabedoria de Deus. Ou seja, quando vocês veem no início do capítulo 10 que Daniel se humilhou, foi jejuar, ele estava à procura de mais informação a respeito da profecia. E depois, no capítulo 10, vocês vão ler que Daniel tem no sentido, lhe aparece um ser celestial, de início. Que é quem? Nós já vamos ver isso. Primeiramente, eu só quero dizer uma coisa. Lembram-se do capítulo 8, que fala do carneiro, do bode, das 2300 tardes e manhãs? A Uhum. purificação do santuário. O capítulo 9 só existe, o anjo Gabriel só veio falar das 70 semanas por causa do capítulo 8, como Uhum. uma continuação da explicação. E não é diferente com a última profecia. A última profecia também só vem, a explicação ainda não foi completada. Por isso é que a Noite diz que, como Daniel não estava apto para continuar a explicação, uns anos depois, pronto, vem esta última profecia. Está bem? Ou seja, o capítulo 9 e a última profecia, que abrange dos capítulos 10 a 12, está tudo baseado no capítulo 8. Mas, vejam bem, baseado no capítulo 8, mas especialmente no quê? Nas 2300 tardes e manhãs, a purificação do Uhum. santuário. Esse é o tema
principal desses capítulos. Ou seja, prestem bem atenção, a última profecia do livro de Daniel, o foco dela não é tanto em reinos, reis, sucessões de reis, não. O foco máximo é o quê? A purificação do santuário, as 2300 tardes e manhãs. Tanto que, como eu vos disse, logo de caras, aparece quem? Aparece alguém. E a descrição desse ser celestial está aqui. É 10, versículos 5 a 8. E vocês podem ver que essa descrição é exatamente igual, ou se não 90%, não é? Semelhante a Apocalipse 1, 12 a 18. Estão aqui as cores para vocês compararem, ok? Para ser mais fácil. Olhos de fogo, não é? Temos ali a mesma reação do profeta Daniel foi igual ao do profeta João. Ele caiu como morto na presença deste ser. Estamos a falar de quem, irmãos? De Jesus. E ela não é de confirma isso. Ela diz que esta descrição é semelhante àquela dada por João quando Cristo foi revelado na ilha de Patmos, não é? Apocalipse 1. E ela diz o seguinte: não foi outro personagem, senão o Filho de Deus, que apareceu a Daniel. O nosso Senhor vem com outro mensageiro celestial, Gabriel, ok? Gabriel que apareceu tanto no capítulo 8 como no capítulo 9, também vem agora, para continuar a explicar a Daniel, mas não vem sozinho, vem com Jesus, que foi até o primeiro que se revelou a Daniel. Para fazer o quê? Para ensinar a Daniel o que aconteceria nos últimos dias. E a Knight continua e diz: foi comunicada a luz das cortes celestiais aos que haveriam de viver nos últimos dias. Ou seja, irmãos, a última profecia do livro de Daniel não foi dada para ele, foi dada para nós. Vocês vão de ver que tudo no livro de Daniel basicamente não se cumpriu nos dias dele. Daniel não pôde ver, só pôde ver o cumprimento, não é, da Medo-Pérsia a conquistar a Babilónia, mais nada. Tudo o que está no livro de Daniel é como Jesus disse: eu já vos digo de antemão, previamente, para que quando aconteça, vós acrediteis em mim. Creiais. Exatamente. Ou seja, as profecias do livro de Daniel não eram para ele, para o seu tempo, nem mesmo para os apóstolos, especialmente para quem viveria nos últimos dias. Tanto que Gabriel, mais à frente no capítulo 10, que depois de Jesus apareceu Gabriel então para comunicar com Daniel, e diz o seguinte: agora vim para fazer-te entender o quê? O que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, nos últimos dias. Porquê? Porque isto ainda era para muitos dias, o cumprimento profético. Está bem? Ou seja, isto tem a ver connosco, é inegável. E como eu vos disse, o foco desta última profecia tem a ver no quê? Com a purificação do santuário, com o povo de Deus. Entendem? Tanto que se vocês forem à conclusão desta profecia no capítulo 12, vocês vão ver o quê? Exatamente isso. E nós vamos explorar isso mais à frente. Muito bem. Isto foi a introdução, só para termos um contexto, para nos relembrarmos, para aprendermos algumas coisas, está bem? Agora nós precisamos de entender o seguinte: quais são as características desta profecia, desta última profecia do livro de Daniel? E vocês já vão entender porque é que eu estou a perguntar isto. Nós podemos chamar É esta literal, não é? profecia de uma profecia literal, exatamente, irmã. Porquê? E vão acompanhar comigo aqui o raciocínio. Se nós formos a Daniel 10, o versículo 1, vejam, o versículo 1 é o versículo, digamos, que resume tudo. Tá? É aquele versículo de introdução. E se vocês forem ver, e se vocês tiverem as vossas Bíblias, também podem abrir Daniel 10, 1. Eu pus aqui na tela, para vocês também poderem ver. E a verdade é que há duas palavras que nós temos aqui de destacar. Porque o versículo diz: no terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel. Pensem comigo, o que é uma palavra? Neste momento eu estou-vos a revelar uma palavra. Estamos a ter uma conversa. Ou seja, palavra é uma conversa que nós sabemos que foi Gabriel que tem com Daniel, neste momento. Tá? Ele vai-lhe revelar o que aconteceria ao seu povo, não é, nos últimos dias. Essa é a palavra, uma conversa, como vocês podem ver. E a palavra era o quê? Verdadeira. Mas como assim uma palavra verdadeira, não é? Porque assim, o anjo Gabriel, vejam só, na sequência do capítulo
tanto no capítulo 10 como depois no 11, ele diz que ia declarar a Daniel o quê? A verdade. Por isso é que a conversa é verdadeira. Está bem, mas o que é especificamente verdade? Como assim verdade? Como assim o anjo Gabriel ia lhe revelar a verdade? Fica essa dúvida, não é? O que é isso de verdade? Vejam bem, eu vou pedir que alguém possa ler Daniel 7, os versículos 15 e 16. Está bem? Daniel 7, os versículos 15 e 16. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me perturbavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e perguntei-lhe a verdadeira significação de tudo isso. Ele me respondeu e me fez saber a interpretação das coisas. Muito bem. Na minha versão até diz que cheguei-me onde estavam perto e pedi-lhe a verdade. A verdade acerca de tudo isto. A verdade é que, qual é que é o contexto destes versículos? Lembram-se da visão do capítulo 7, dos animais todos esquisitos, não é? Leopardo com 4 cabeças, animal terrível. Isso é uma visão quê? Simbólica, certo? É, sim. E os símbolos eram tantos que Daniel, ele não entendeu, ficou muito confuso. Como se calhar vocês ficaram confusos na primeira vez que contactaram com essa profecia e com esses símbolos. Então o que é que Daniel pediu? Pediu a verdade. Que o versículo diz ser a interpretação das coisas. Uhum. Ou seja, vejam bem isto, irmãos. A verdade é basicamente uma interpretação, uma explicação sem símbolos. Ok? Isso é o que Uhum. significa verdade. Por isso, quando o anjo Gabriel diz que vai falar a verdade, ele vai dar uma explicação sem símbolos. Entendem agora porque é que esta expressão da profecia literal? Podíamos também dizer uma profecia não simbólica. É uma Uhum. explicação. Tanto que eu pus aqui uma nota para vocês verem, que diz o seguinte: sempre que um anjo vem falar com Daniel, nunca se expressa em linguagem codificada ou simbólica. O objetivo do anjo é sempre explicar os símbolos ou tornar algo claro usando linguagem transparente e literal. Não faz sentido tentarmos interpretar ou dar um novo significado às palavras do anjo. O anjo é o próprio intérprete. E para vocês terem uma ilustração disto, vejam, provavelmente todos aqui já foram ao Google Tradutor. Imaginem que eu quero traduzir uma expressão árabe para o português. Faz sentido eu traduzir do português para o português? Não faz sentido nenhum. Claro Porquê? que não. Porque já está traduzido. Então, tudo o que nós lermos nesta última profecia de Daniel já é a explicação. Nós não precisamos estar a dizer, não, o anjo na realidade não quis dizer isto, eu quis dizer outra coisa. Não. Entendem? E sabem qual é que é o outro ponto que prova isto? Vejam bem aqui. Daniel diz que ele entendeu a palavra. Ou seja, no capítulo 7 ele diz que não entendeu, mas aqui, esta última profecia, ele diz que entendeu. Porquê? Porque o anjo falou, claramente explicou. Estão a entender? Não foi grandes símbolos que agora aparecem e Daniel fica outra vez confuso. Não. Aqui é uma explicação. Tanto que vejam o comentário bíblico. O comentário bíblico, isto foi uma foto que eu tirei, é o comentário bíblico volume 4, está a comentar aqui Daniel 10:1, vejam bem o seguinte, diz o seguinte: expressão singular usada por Daniel para descrever a sua quarta grande profecia, que vai dos capítulos 10 a 12, que foi, agora vejam bem, aparentemente revelada sem uma representação simbólica prévia e sem qualquer alusão a símbolos. Irmã, eu vi aí o Miguel, dedo. Sim, sim. Portanto, isto é do volume 4 do Seven Day Adventist Bible Commentary, é isso? exatamente, o português que é o Logos, não é? É o Logos, exatamente. Portanto, por acaso não deem a página, Por acaso eu não tenho a página, mas infelizmente. é o comentário a É Daniel o, é o volume 4, é que está a comentar sim, especificamente o versículo 1 do capítulo 10. do capítulo 10. Ok, obrigada. Ok? Ahm, Basicamente, eu não estou a utilizar aqui o comentário bíblico como fonte de autoridade para confirmar ou para
fundamentar aquilo que nós já Sim, vimos, porque nós já confirmamos, ok? Eu só estou a mostrar sim. como em outros sítios isto realmente se comprova. Também Só entenderam isto? uma outra questão aqui. Portanto, há várias vezes em que o anjo vem e diz a Daniel, sabe e entende. Portanto, a preocupação do anjo é que Daniel entenda, não é Sim, isso? Vim para muito bem. fazer-te entender a significação destas Exatamente, coisas. Ok. exatamente. Por acaso foi bem apanhado, irmã. Sim, é verdade. Vejam bem outros sítios. Isto é um teólogo da Universidade de Andrews, só para vocês verem que até mesmo teólogos acreditam nisso. Que realmente aqui esta profecia não é simbólica. Esta última do livro de Daniel. Por exemplo, a Bíblia Andrews, o comentário, eu já reparei que é diferente do comentário Logos, ou o Bible Uhum, Commentary Adventista, ok? É diferente. Mas mesmo assim, a Bíblia Andrews admite que, ao contrário dos capítulos 2, 7 e 8, esta profecia, a última do livro de Daniel, é narrada em linguagem literal. Lá está, a profecia literal. Acerca da história uhum. futura, em grandes detalhes, sem representação simbólica dos poderes por meio de estátuas, animais ou outros itens semelhantes. Vocês conhecem este senhor, com certeza, não é? Sim, Quem é Tiago que é? White. Tiago White, exatamente, o marido de Ellen White. Vejam só o que ele diz. E há uma linha de profecia histórica no capítulo 11 de Daniel, em que os símbolos são quê? Lançados fora. Hum, Até o Tiago White admitiu isso. Os símbolos estão lançados fora. uhum, Isto era basicamente os estudos bíblicos oficiais do tempo da nossa igreja, dos pioneiros da Ellen White, né? Bible Readings uhum. for the Home Circle, e que diz o seguinte: o capítulo 11 de Daniel inteiro é uma profecia histórica literal. Quem é que é este senhor aqui, este pioneiro? Alguém sabe? É Alonso T. Jones. Exatamente. Ele basicamente é muito conhecido pela justificação pela fé, não é? E nós pensamos, será que esse proponente, não é, da justificação pela fé também acreditava desta forma? Acreditava. Ele diz o seguinte: no capítulo 11 de Daniel, a história em si é esboçada. Não é uma profecia dada sobre o símbolo de um leão, ou grande imagem, ou algo daquele rei. É a história em si, um esboço do anjo de Deus. E ele continua e diz: este capítulo 11 de Daniel é um esboço da história. Só pegar aqui num ponto da fala dele, que é importante nós notarmos, o orador do capítulo é o anjo, ok? O Daniel simplesmente está a escrever o que o anjo lhe diz, está bem? Só ter atenção a isso. Ou seja, nós podemos fazer aqui um apanhado. No capítulo 2 tem visão simbólica a estátua, lembram-se? A estátua para Sim. representar os reinos. Mas tem a explicação a seguir. Daniel diz: olha, Uhum, vai ser um reino inferior ao teu, que depois vai se levantar. Pronto, ele vai explicando. No capítulo 7 tem visão uhum, simbólica, aqueles animais esquisitos. Mas tem explicação a seguir. São quatro reinos, né, que se levantarão. Capítulo 8 visão uhum. simbólica. O bode, né, o carneiro. Mas depois tem a explicação. Olha, é a Medo-Pérsia, depois é o rei da Grécia, o primeiro rei. No capítulo 11 já é diferente, não tem visão simbólica. Já é a própria explicação. Ok? Porque é basicamente a continuação baseada, de certa forma, no capítulo 8, mais especificamente com o foco. Ok? Basicamente, se vocês quiserem um termo de comparação, o capítulo 11 é mais parecido com o capítulo 9. O capítulo 9 também não é uma profecia Sim. simbólica. É o anjo a falar diretamente a Daniel. 70 semanas, olha, o Messias virá, a cidade e o templo vão ser destruídos. Aquilo não é simbologia, simbolismo. Ok? Muito bem. Eu achava até que nós não íamos conseguir chegar até esta parte de hoje, mas vocês acabam que às 9h30, não é? 9h30 do. Ah, aqui no Brasil não, aqui no Brasil 6h30, né? Ah, sim, pois é, desculpem, agora que eu me Mas é lembrei nove e que meia sim, daqui, sim, Miguel. É nove sim, e meia de Portugal, sim. sim, ok, então ainda temos tempo para ver aqui mais. E nós vamos entrar diretos então naquilo que nós chamamos o conteúdo, tá? Agora vamos para o capítulo 11. Ah, o capítulo 11, se vocês me quiserem acompanhar, nós vamos ler o versículo 2. Eu ia pedir a alguém que pudesse ler, tá bem? Daniel 11, 2. E agora te declararei a verdade.
eis que ainda se levantarão 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles, e tendo-se tornado forte por meio das suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Muito bem, agora nós temos de começar a olhar para a história, porque profecia é história. Por isso é que é indissociável, nós não podemos separar uma coisa da outra. A Bíblia tem de andar de mãos dadas com a história. A história comprova a Bíblia, a profecia. Por isso, o que eu vos vou mostrar também ao longo deste PowerPoint vão ser citações históricas. A maioria delas, 99%, vai ser de sites seculares, ok? Quem governava no tempo em que foi dada esta profecia era o rei Ciro. Lembram-se, o versículo de introdução, no 3º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. O que o anjo está aqui a dizer é, deste ponto de partida, 3 reis se levantarão na Pérsia. Ou seja, ainda mais 3 reis se levantarão. Agora, eu peço que prestem bem atenção para nós vermos quem são. O primeiro seria o Cambiso, o filho de Ciro. Depois, os Merdis. Quem eram os Merdis? É um nome um bocado estranho, não é? Mas Merdis, basicamente, ele foi um impostor que conseguiu tomar o governo por pouco tempo, mas governou. Depois, levantar-se o Dário I. E o primeiro. E agora vocês podem ver que isto é histórico. Estão aqui 2 imagens, em que são cronologias históricas, 2 sites, aqui o Wikipédia e depois outro, em que mostram exatamente essa sequência. Depois de Ciro temos Cambises, Esmédios e Dário I. Cambises, Esmédios e Dário I. E vocês já estão a ver quem é que é o quarto rei? Quem é que é o quarto rei? Assuero. Assuero. Os Xerxes ou Assuero. Assuero. Que nós estamos habituados a ouvir o Assuero no contexto de que história? Rainha Esther. Esse é o rei da história da Rainha Esther. Ou seja, este quarto rei é o marido da Rainha Esther, que a história mostra que era o quarto nesta linha de sucessão e que ele foi famoso porque era bem rico, mais rico do que os anteriores, e fez uma invasão à Grécia. Isso não é o que o versículo 2 nos disse, nos acabou de dizer o anjo, que ele seria mais rico e que empregaria tudo contra a Grécia? Exatamente, como a história comprova. Vejam bem, alguém pode ver o versículo 3 e 4? E um rei poderoso levantar-se-á e governará com grande domínio, e fará conforme a sua própria vontade. E quando ele se levantar, o seu reino será quebrado, e será dividido em direção aos 4 ventos do céu, e não para a sua posteridade, e nem conforme o seu domínio que ele governou, pois o seu reino será arrancado até mesmo por outros além daqueles. Muito bem, vejam o seguinte: este rei, nós sabemos que levantou-se realmente depois dos outros. Mas aqui já não estamos mais a lidar com a Pérsia, estamos a lidar com a Grécia. Este seria um governante do Império Greco-Macedónico, Alexandre o Grande, que a história diz, mostra que ele basicamente nunca perdeu nenhuma batalha, um rei valente, poderoso, ok? Que morreu prematuramente. E é o que o versículo diz, o versículo... Estando ele em pé. Alexandre o Grande, ele tinha conquistado o Império Persa, só que ele acabou por excessos, não é? A morrer muito jovem. Exatamente como a profecia diz. E diz que o seu reino seria quebrado, tá? E passaria a outros que não os seus descendentes. Isto é importante. Porquê? O Alexandre o Grande tinha 2 descendentes principais para ocupar o trono. O seu filho, que nasceu depois da sua morte, e o seu meio-irmão, que era demente. E basicamente, ambos foram assassinados pelos generais do Alexandre. Ou seja, o que é que a profecia dizia? Não vai ser para nenhum dos descendentes, não vai ser para a posteridade. Passará a outros. Quem? Os generais. Lembram-se que a profecia disse que seria para os 4 ventos do céu, ou seja, para todas as direções, indicando que seria espalhado, realmente seria dividido o reino. E vocês podem ver que aqui o Império de Alexandre passou por várias mudanças, mas houve uma que é essa que a profecia foca, que foi a divisão em 4, por Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Lembram-se do bode? O bode tinha um chifre grande, Alexandre o Grande, quebrou-se e surgiram 4 no lugar. A forma simbólica para falar disto. Entendem a diferença?
No capítulo 8, de uma forma totalmente simbólica. Aqui é a explicação em si. Como vocês podem ver, nós não tivemos dificuldade até agora. Temos só de pegar nas palavras do anjo e ver como é que elas se cumprem na história. Não temos de estar a interpretar, oh, o rei aqui será qualquer coisa a ver com uma ideologia. Não. Ok? É linguagem clara. Ok? Já me adiantei aqui um bocadinho. Alguém pode ler o versículo 5, por favor? E o rei do sul será forte como também um dos seus príncipes, e este será mais forte do que ele, e reinará, e grande será o seu domínio. Muito bem. Vocês podem ver que o versículo 5 está aqui na sequência, tá? Da divisão do Império de Alexandre. Obviamente, pronto, já me adiantei aqui um bocadinho, mas olhando para a imagem, quando vocês veem Rei do Sul, quem é que é? Quem é que é o Rei do Sul? Ptolomeu, O Ptolomeu, Ptolomeu I. exatamente, que dominava ali a região do Egito. Está aqui a carinha dele, ok? O Ptolomeu. Mas não fala só do Rei do Sul, Não. de um dos seus príncipes. Dizer só o seguinte, isto é importante. Príncipe na Bíblia não tem o sentido só de filho do rei, ok? Príncipe tem o sentido de chefe, comandante. Tanto que, se vocês forem ao capítulo 8 de Daniel, diz lá que Jesus é o príncipe do exército do Senhor. Dos- Por outras palavras, o chefe, o capitão do exército do Senhor, o general, ok? Por isso, um príncipe é basicamente um general, um chefe. Na história, quem é que seria esse príncipe de Ptolomeu, esse general de Ptolomeu, que seria mais poderoso do que ele? O Seleuco, ok? Este aqui. A Enciclopédia Britânica diz-nos o seguinte: que Seleuco foi feito um dos generais de Ptolomeu e, juntamente com ele, comandou as tropas ptolomeicas. Houve uma altura em que o Seleuco teve de se juntar ao Ptolomeu, sendo um dos generais dele, ok? E o anjo então decidiu chamar o Seleuco de um dos generais de Ptolomeu, ok? É uma informação totalmente comprovada historicamente. Ou seja, o versículo 5 está a lidar com estes dois personagens. E diz que o rei do sul se tornaria forte. E foi isso que aconteceu. O Ptolomeu, depois da divisão em quatro do Império de Alexandre, foi crescendo nos seus domínios, foi-se fortalecendo. Mas o Seleuco acabou por se tornar mais forte. Como? Eu peço então que vocês prestem atenção, que eu vou-vos mostrar como é que foi a história, tá? O Cassandro, ele acabou por morrer. E o seu reino acabou por passar para as mãos de outros, ok? Está aqui a informação histórica, ele morreu. Um Enzima que então decidiu se aproveitar da situação. Foi para cima, conquistar partes da parte do território do Cassandro. Está aqui também a informação histórica. Só que o Seleuco também se aproveitou e foi para cima do Isímaco. E está aqui a batalha em 281 a.C. Só que o Seleuco ele venceu e o Isímaco foi à vida, digamos assim. Ou seja, dos 4 iniciais, ficamos só com 2. O Seleuco e o Ptolomeu. Os Seleucidas e os Ptolomeicos. Ok? E é E aí que o realmente Seleuco passa a ser o rei do norte, é isso? é isso que vamos ver. Ok? Alguém pode ver então o versículo 6? Mas ao cabo de anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, nem subsistirá ele, nem o seu braço, mas será ela entregue, e bem assim os que a tiverem trazido, e o seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Muito bem. A irmã estava a falar. Será que o Seleuco então é o rei do norte? Lá está. No versículo seguinte diz assim: eles se aliarão quem? O rei do norte e o rei do sul. Como? Sim, Através de um casamento do rei do norte com a filha do rei do sul. Isto foi a depois de alguns Berenice. anos. Depois de alguns anos, realmente só tínhamos duas divisões principais que restaram do Império de Alexandre, os Seleucidas Sim. e os Ptolomeicos. Mas quem estava a dirigir nessa altura eram outros personagens. Lá em cima, a governar os Seleucidas, temos o Antíoco II Teos e em baixo temos o Ptolomeu II Filadelfo, ok? São personagens diferentes. E são eles que cumprem o versículo 6. E eu vou-vos mostrar. O Ptolomeu II Filadelfo, eu tinha uma filha chamada Berenice, ok?
E a Berenice foi dada em casamento ao Antíoco dos Teus para fazerem um tratado. Então aqui as informações históricas eu pintei o versículo bíblico para vocês compararem. É engraçado que as informações históricas elas coincidem quase com a linguagem do texto bíblico. Vou ler esta aqui em baixo que diz o seguinte: em 253 a.C., Ptolomeu negociou um tratado de paz no qual concedeu grandes quantidades de território na Ásia Menor a Antíoco. E vejam só, a paz foi selada pelo casamento de Antíoco com a filha de Ptolomeu, a Berenice. Estão a ver como isto se adequa perfeitamente com o texto bíblico? Até custa acreditar, não é? Mas a verdade é essa. Temos um grande Deus que já nos diz o que é que há de acontecer no futuro, antes mesmo que aconteça. Isto devia-nos dar força, não é? Acreditando realmente que a Bíblia é a palavra de Deus. Vejam bem, o que é que aconteceu a seguir? Porque o versículo não acaba aí, não é? O versículo 6 continua. O que é que a história nos mostra? Mostra que o Antíoco dos Teus, ele voltou para a ex-mulher, porque ele tinha uma mulher antes, ok? A Baldice. Deixou a Berenice, ok? Só que a ex-mulher matou-o. Verdade, a ex-mulher matou-o. E é exatamente isso que o versículo continua a mostrar, que ela, a filha do rei do sul, não reterá a força do seu braço, ou seja, o seu poder. Porquê? Porque ela foi abandonada pelo Antíoco, porque ele voltou para a ex-mulher. E diz que nem ele, o rei do norte, persistirá. Nem o seu poder. Porquê? Porque ele foi aniquilado. Ok? E vejam só, não foi apenas o Antíoco que sofreu. Porque a Laodice matou a Berenice, o filho dela e as atendentes femininas, não é? Aquelas que acompanhavam. Foram todas à vida. E exatamente o que o versículo mostra, que ela será entregue, abandonada, e os que a tiverem trazido, as atendentes femininas, não é? E agora, existem duas alternativas. Temos o pai, aquele que a gerou, ou aquele que ela gerou. São duas formas de traduzir. Tanto uma como a outra funcionam, tá? Porque o pai também morreu nessa altura e o filho dela também. E também morre aquele que a fortalecia naqueles tempos. Quem é que fortalecia a Berenice? Quem é que lhe dava o poder? O Antíoco, certo? O Antíoco também foi à vida. Exatamente. Vocês estão a ver como isto é tão preciso, isto é magnífico. O anjo previu isto em detalhe. Por isso é que eu digo que Daniel 11 é uma profecia que é incrível, porque ela, ao contrário das outras, ainda nos mostra as coisas com detalhe. Detalhe, a nível pessoal das pessoas. Ok? Não é só de grandes impérios, vai a nível de reis, precisamente. Muito bem, já deu para entender então que o versículo 6 cumpre com estes dois personagens, certo? E a verdade é que eles são chamados pelo anjo como Rei do Norte e Rei do Sul. A pergunta é, porquê que são chamados desta forma? Alguém sabe? Porque estavam um ao norte de Israel e outro ao sul. Exatamente. Porque vejam, as capitais deles, né, onde eles governavam, eram basicamente em Antioquia, a norte, e Alexandria, no sul. Basicamente, se nós fizéssemos uma linha divisória, né, pela terra do profeta, pela zona de Babilónia, aquela região do Médio Oriente, um está a norte e outro está a sul. Tá? Nós podemos limitar mais isto. Porque é assim, não se esqueçam que este capítulo está baseado também no capítulo 8, de certa maneira. Então, eu vou pedir que alguém possa ir ao capítulo 8, ler o versículo 5, está bem? Daniel 8, 5. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar o chão, e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Ok. O bode vem de que ponto cardeal? De que região? Aqui diz que vem do ocidente. Do Ocidente. Nós sabemos pela história que o bode, estamos a falar do Império Greco-Macedónico. E vocês podem ver ali que, pronto, surgiu dali, da parte verde. Tá? Ou seja, da Grécia para a esquerda, já estamos a lidar com o Ocidente. Ok? Da linha para a esquerda, estamos a lidar com o Ocidente. Alguém pode ler o versículo 4 do mesmo capítulo 8? Eu vi o carneiro avançando para o oeste, para o norte e para o sul, de modo que nenhum animal podia permanecer diante dele, nem havia algum que pudesse livrar-se da sua mão. Porém, ele agiu conforme a sua vontade e tornou-se grande. Ok, agora temos um carneiro, não é? Vejam, o carneiro, ele veio do
este, do oeste. Porquê? Porque eu dava amarradas para norte, sul e oeste. Logo, eu veio do ponto cardeal que falta, que é o oeste. Ok? E o carneiro são os medos e os persas que vieram à direita do rio Eufrates. Ok? Exatamente aqui. Ou seja, desta linha que vocês veem aqui, para a direita, estamos a lidar com o oeste. Obviamente que isto é tudo aproximado, não é 100% certo. É só para termos uma noção, porque podíamos talvez puxar a linha um bocadinho mais para aqui, não é? Isto depende, é só para termos aqui pontos para nos guiar aqui mais ou menos nas regiões que seriam norte, sul, não é? Para termos aqui uma ideia mais precisa. Muito bem. Isto era se nós aplicássemos a divisão nos nossos dias. Eu ia fazer uma pergunta. Alguém que me nomeie um país a norte e um país a sul. A norte temos a Turquia, Hum, a sul o Egito, o Irão a este e a uhum. Líbia a oeste. Ok, muito bem. Isto é aplicando a divisão para os nossos dias. Está bem? Uhum, Vejam, basicamente o que está circundado a verde seria a extensão do Império Seleucida, na altura do versículo 6, e a capital estaria na uhum, Turquia, na atual Turquia. uhum, A roxo é o que seria o Império Ptolomaico, com a capital no atual Egito. Ok? uhum. Então, irmãos, segundo o anjo, o que é que significam Rei do Norte e Rei do Sul? Simplesmente o que o termo implica. Um rei que governa a norte e um rei que governa a sul. Simples. Não é preciso estarmos com grandes teorias. O que é que será o rei do norte, o rei do sul? O anjo já definiu. O anjo deixou bem claro. É um poder que está a norte e um poder que está a sul. Pronto, acabou. Nós não precisamos de complicar ou estar a tentar interpretar de novo as palavras do anjo. Entendem o objetivo de eu vos ter mostrado aquilo no início? Isto é uma profecia literal. Isto é uma profecia em que o anjo já está a explicar. Porque nós temos de aceitar o que o anjo está a dizer. Ok? E o anjo está a mostrar-nos já o que é que significa Rei do Norte e Rei do Sul. Provavelmente vocês já viram aqueles cartões, não é? Que normalmente aparecem em feiras em que nós enfiamos lá a cara para tirar a foto, certo? Provavelmente até vocês já Uhum. tiraram foto lá. Porquê que eu estou-me a referir a isso? Porque Rei do Norte e Rei do Sul basicamente é como se fossem esses cartões de feira. Porquê? Vejam, no Uhum. versículo 5, o Rei do Sul era uma pessoa, o Ptolomeu primeiro. Mas no versículo 6 continua a falar do Rei do Sul como se fosse o mesmo, não é? Mas não, é o Ptolomeu II de Filadélfia. Isto porquê? E talvez isto ajude a entender melhor. Só fazendo aqui um ponto. Os governantes não são mencionados pelo nome na Bíblia. Vocês não veem lá, ok, o Ptolomeu II de Filadélfia vai dar a filha Uhum. Berenice, não é? Nós temos de olhar para a história. Mas pronto, isto é só para ressaltar esse ponto. Mas para vos ajudar a entender melhor isto. Pensem se eu vos disser desta forma. O presidente dos Estados Unidos ficou assustado com o Uhum. ataque às Torres Gêmeas em 2001. E o presidente dos Estados Unidos venceu as eleições de 2024. Eu estou-me a referir ao mesmo presidente dos Estados Unidos? Não a Não, mesma pessoa. não à mesma pessoa, mas estou-me a referir a quem? Ao presidente dos Estados Unidos. Sim. Exatamente como funciona na Bíblia. O rei do Norte e o rei do Sul, eles variam ao longo da história à pessoa, mas o cargo, a função, a posição mantém-se a mesma. Está bem? Ficou fácil de entender? Uhum. Uhum. Ok. Por acaso estamos até a avançar muito hoje, nem estava à espera. Eu ia pedir a alguém que pudesse ler Daniel 11, versículo 15, está bem? Assim virá o rei do norte e levantará baluartes e tomará uma cidade bem fortificada, e as forças do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Ok. Isto tem muita história por trás, ok? Eu até tenho um PowerPoint específico para mostrar a história até o versículo 16. Só que o objetivo aqui não é focar necessariamente na história. O que eu quero vos mostrar agora é o seguinte. Vejam, no versículo 15 está a dizer que o rei do norte está a lutar contra os exércitos do sul. Ok? Isso aconteceu numa batalha específica antes de Cristo, entre os Seleucidas e os Ptolomaicos. Mas, vejam só o versículo 16. Alguém pode ler o versículo 16, por favor? Porém, aquele que vem contra ele fará conforme a sua própria vontade, e ninguém irá permanecer perante ele. E ele se firmará na terra gloriosa, a qual pela sua mão será consumida.
Vejam, o versículo 15 dizia: Rei do Norte, exércitos do Sul. O 16 diz: ele cá de vir contra ele. E nós ficamos assim: oh não, então mas eu contra ele, quem é que é o ele e quem é que é o outro ele? Ah, basicamente isto funciona da seguinte maneira: este ele, o primeiro ele do versículo 16, o que depois há de vir, é um É o outro Rei do poder Sul. que é introduzido. Não, na realidade não é. É outro poder que é introduzido na profecia no versículo 16, que vem contra o Rei do Norte. Aí é que está o ponto. Esse poder, na realidade, é Roma, na figura de Pompeu. Porque vejam só o seguinte: isto é o versículo 16, isto é o que a história nos dá. O versículo 16 diz que fará segundo a sua vontade e ninguém poderá resistir diante dele. Ninguém, naquela altura, poderia resistir a este poder. Isso não é verdade quanto ao rei do sul, nem ao rei do norte, porque ambos eram imitados comparado com o poder emergente naquela altura, que era quem? Roma. Roma. O único que cumpre a descrição no versículo 16 é Roma. Tanto que vocês podem ver a parte-chave que se encontra no final do versículo, que diz que entrará na terra gloriosa. Terra O que é a gloriosa. terra gloriosa? O que é a terra É gloriosa? Israel. Israel. Quem é que entrou em Israel e destruiu, consumiu aquela terra? Até ao Foi fim. Roma. Roma. No tempo de Jesus, quem é que dominava? Roma. Quem é que destruiu Jerusalém no ano 70, dizimando totalmente os judeus e espalhando-os? Roma. Ou seja, aqui mostra-nos claramente que estamos a lidar com Roma. Tanto que, não se esqueçam, Daniel 8, no versículo 9, diz que cresceu um chifre pequeno para a terra gloriosa. Esse chifre Uhum. pequeno é Roma. É Roma. Ou seja, aqui sem dúvida estamos a lidar com Roma. Não com o rei do norte mais, nem com o rei do sul. O que é que isto nos mostra, irmãos? Que esta profecia não é só sobre rei do norte e rei do sul. Pelo contrário. Apresenta aqui um poder ocidental. Roma. Ok? E lá está, outra vez. Temos de olhar para a história para identificar. Vamos fazer aqui um exercício para vocês, para ver se vocês compreenderam. Ainda temos algum tempo, 10 minutos. Roma, basicamente, os imperadores, não é, governavam onde? Em que cidade? É, é Roma. Roma, ok? Até tinha ali o dedinho a apontar. Se nós aplicarmos a nossa divisão, a cidade de Roma, o ponto de governo de Roma estava em que ponto cardeal? Em que região? No Ocidente. Ocidente. Logo, faz sentido nós chamarmos os romanos de Rei do Norte? Não. Mas vocês podem dizer, mas tem territórios conquistados a norte. É verdade, mas também tem territórios conquistados a sul. E também tem territórios conquistados no ocidente. Entendem? O ponto aqui não é onde é que tens territórios conquistados. É onde é que tu governas. És rei de onde? Hum. Ok? Isto é muito importante. Vejam bem. O papado, ele governa onde? De Roma. Roma. Exatamente a cidade dos imperadores. Tanto que no Apocalipse, só fazendo aqui um à parte, vocês veem que o dragão deu o seu trono à besta. O dragão é onde Knight diz que, em sentido secundário, pode-se aplicar ao Império Romano, que deu realmente o seu trono e poderio ao papado. A besta, que surge do mar em Apocalipse 13. Mas pensem agora comigo, o papado, ele governa a norte? Não. Ele governa onde? No ocidente. A questão é que o papado, ao contrário do Império Romano, nem sequer tem territórios conquistados a norte. Logo, não há dúvidas que não pode ser rei do norte. Não se adequa na expressão rei do norte. E pronto, ficou triste saber que não pode ser o rei do norte. Mas pronto. Temos pena. Vejam só, também existem exceções. Toda a gente aqui, ou a maioria, talvez ouviu falar de Marco António, aquele que depois ficou com a Cleópatra de Júlio César. O Marco António, Uhum. eu fazia parte de um triunvirato, ou seja, de 3 governantes. E eu era o governante que governava no Egito. Logo, se nós aplicarmos a nossa divisão, o Marco António, ele adequa-se aqui. Que expressão é que ele pode receber? Ele é um rei do quê? Rei do Sul. Exatamente. Entendem? Ou Por seja, vamos governar o Egito. por Por governar ali. governar. Exatamente. Ou seja, se nós aplicarmos agora numa situação totalmente hipotética, tá? Isto não aconteceu. Não é só para fazermos aqui o teste.
Imaginem que o presidente da China vem ali para o norte e passa a governar a partir dali. Imaginem que o presidente Trump vai lá e passa a governar no sul. E vejam, eu quando fiz este PowerPoint, as eleições ainda não tinham dado. Eu tinha posto aqui o Trump, eu pensava, vou pôr o Trump ou a Kamala Harris, né? Ficou o Trump. E para o sul. O que é que nós vemos? Que tanto um como o outro podem ser chamados de quê? Respectivamente. Rei do Norte De e Rei do reis, Sul. rei do sul. Mas alguém pode dizer assim, calma, eles não são reis, são presidentes. Calma. Porque é assim, no tempo de Daniel, como é que poderia descrever um presidente se não havia república? É a Claro. mesma coisa, um rei é um governante de uma nação. Ok? Simplesmente isso. Tá? Lá está, por isso é que na Bíblia, quando eu vos falei no início que príncipe não é filho de rei, né? Porque depois nós ficamos a aplicar segundo os termos que nós conhecemos. Príncipe é general, ok? Rei é governante de nação. Precisamos ter atenção a essas coisas. Então, fazendo aqui um apanhado no tempo que nos resta, fazer aqui uma nota. Que é o seguinte, isto é muito importante. No livro de Daniel, até mesmo em profecias simbólicas, como o capítulo 8, as expressões norte, sul, este e oeste significam apenas direções geográficas. Direções geográficas. Vocês se calhar nem se aperceberam disso, mas no capítulo 8, quando eu vos mandei ler, vocês diziam, o bode veio do oeste, norte, sul, e vocês não se estavam a perceber que era uma profecia simbólica e que vocês estavam a ver de maneira literal as direções geográficas. Porque é mesmo assim que se faz. Direções geográficas só têm um significado, direções geográficas. Tá? Uhum. Até mesmo terra gloriosa, numa profecia simbólica, vocês assumiram como terra de Israel, porque o chifre pequeno, eu cresço para lá. Isto é muito importante. Norte e sul são atemporais. O que é que isso significa? Significa que não dependem do tempo. Ou seja, no tempo de Daniel existia norte e sul. No tempo dos Ptolomaicos existia norte e sul. No tempo da Idade Média existia norte e sul. Hoje existe norte e sul. Porque esta profecia vai até quando? Até aos últimos dias. E no final da profecia volta-se a falar de Rei do Norte e Rei do Sul. No tempo do fim. Ok? E falaremos mais sobre isso num próximo estudo, porque obviamente que aqui não dá, né? E pronto, logo, hoje em dia existe um Rei do Norte e um Rei do Sul. Nos 5 minutos que nos restam, eu só gostava de mostrar mais isto, que é o seguinte. Atenção. Eu estou a destacar aqui a castanho o Norte e o Sul, não é? Sabendo nós que, mais restritamente, o Norte e o Sul está limitado aqui mais ao Médio Oriente, não é? Quando falamos de Rei do Norte e Rei do Sul, eles governam mais aqui. Mas essas regiões, Norte e Sul, estão a ser destacadas do versículo 5 ao 15. O foco dos versículos 5 ao 15 é nessa região, Norte e Sul. Mas, a partir do 16 para a frente, o foco principal, não quer dizer que não possa haver exceções, mas o foco principal vai ser no Ocidente. Roma foi introduzida. Tanto que vocês vão de ver, e nós vamos falar sobre isso, nos versículos da Casa dos 30, vai falar das perseguições ao povo de Deus na Idade Média, que foi especialmente no Ocidente. Ok? Ou seja, o foco passou para o Ocidente. Mas, existe sempre um mas, não é? No versículo 40 ao 45, volta-se a falar das expressões Rei do Norte e Rei do Sul. Elas tinham desaparecido do versículo 16 basicamente para a frente. Só aparece Rei do Sul uma vez ali na Casa dos 20, mas eles só vão estar a aparecer juntos no 40. Tanto que vejam o que é que o comentário bíblico diz. Lá está o comentário bíblico sobre Daniel, que diz o seguinte. Aqui, no versículo 40, o Rei do Norte e o Rei do Sul são mencionados pela primeira vez desde quando? Desde os versículos 14 e 15. O que é que o comentário bíblico nos está a dizer? Que no 40, aquelas expressões, basicamente, aqueles personagens em que o foco saiu, né? A partir do versículo 16, voltaram. E vejam, eu tenho de dizer isto antes de nós acabarmos, irmãos. Peço desculpa, mas eu tenho de mostrar mesmo isto. Porque é o seguinte, a nossa igreja, vocês sabem que ao longo do tempo, especialmente no século XX, não é? 1900 e tal, especialmente na segunda metade do século XX, mudou um bocado as suas interpretações teológicas, em alguns níveis. E as profecias não foi diferente, até mesmo Daniel 11. Mas é engraçado que um comitê reuniu-se em 1954 para discutir Daniel 11, os versículos finais. E é engraçado que eles mantiveram uma posição. Que foi o seguinte, isto está aqui mal traduzido porque estava em inglês e traduziu-se para o português, tem aqui alguns erritos, mas o sentido é este. O comitê não concordou totalmente quanto à interpretação do Rei do Sul e do Rei do Norte nesses versículos, nos versículos finais, do 40 ao 45. Foi acordado, no entanto,
Uma vez que em todo o capítulo 11 de Daniel, esses termos se aplicam a poderes onde, geograficamente localizados no Mediterrâneo Oriental, ou como conhecemos hoje no Médio Oriente, que os poderes indicados como, lá está o erro, não é? Rei do Norte e Rei do Sul, devem desempenhar o seu papel na história final, onde? Dentro dessa área. Dentro desta área. Incrível! Ou seja, a nossa igreja, vejam só, se numa época de tantas alterações teológicas eles decidiram manter isto, significa que o que é que isso implica? Que a nossa igreja acreditava nisso atrás, no tempo de Ellen White e dos pioneiros. Tanto que, nos escritos de Ellen White, e não vou ter tempo, mas eu posso mostrar isso no próximo estudo, existe uma coisa chamada, e eu ouvi isto no início da reunião, a questão oriental. Questão oriental. E eu Questão vou do ter que leste. tocar isso, eu vou ter que tocar isso no próximo estudo, porque Tem que agora já não há ser, muito tem que tempo. ser, Miguel, tem que ser, porque eu também tenho que sair, a Geórgia tem mesmo que sair. Então só dizer o seguinte, este basicamente, vamos parar aqui e eu depois no próximo estudo vamos continuar a falar, ok? Vamos tentar ver depois os versículos 40 a 45, mas eu vou falar depois melhor isso da questão oriental, né? Eastern Question nos escritos da Ellen White, está bem? Ok, Miguel, eu só tenho a agradecer, foi muito bom. Depois vou colocar já uma pergunta, não é? Porque é que nós temos neste livrinho, eu tenho esta edição, que a minha é de 79, e tem um capítulo que é precisamente da questão oriental, mas tenho um outro livro igual, onde esse capítulo foi pura e simplesmente retirado, não é? Sim. Precisamos saber o porquê. Houve aí um terremoto, não é? Houve aí um terremoto na nossa igreja.